Olá, gente querida! Que o Espírito de Deus seja com você, amém? E eu quero dizer que daqui a pouco, na hora da oração, o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, amém? É promessa e não tem como ser feliz sem o Espírito Santo. É promessa do Senhor Jesus para nós, está escrito em João. Aqui não são palavras de um pastor, de um obreiro, de um diácono, de um bispo, de uma religião. Aqui são as palavras do Messias, do único que é o nosso intermediário. Olha só o que o Filho, né? Ninguém tem mais autoridade para falar do que o Filho, porque o Filho conhece o Pai como ninguém. E olha só o que o Filho fala. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Meus irmãos, é promessa, amém? E o mundo realmente não sabe quem é o Espírito Santo, eles não sabem quem é, mas nós que somos chamados por Deus para sermos templo do seu Espírito, nós conhecemos, amém? Nós não estamos sozinhos, nós não estamos órfãos, nós temos um Pai. Às vezes você está sofrendo uma decepção amorosa, às vezes o seu familiar às vezes não tem se importado com você, não tem te ligado, às vezes você está se sentindo sozinho, traído. Eu quero dizer para você, você não é órfão, você não está sozinho, é o Espírito de Deus que está com você. E você que ainda não tem o Espírito Santo na sua vida, você que não teve uma experiência real e verdadeira com Deus, você que apenas ouve falar, Ele vai se revelar para você. Você precisa crer e tomar posse, porque é a promessa. Aqui, essa promessa não é uma promessa para um grupo, não, para pessoas boazinhas, não, porque Deus não veio para os bons, não, porque ninguém é bom o suficiente diante de Deus. Ninguém, somente Ele é bom. É pela graça sois salvos, mediante a fé. Você crê? Então você vai tomar posse. Nós vamos determinar, amém? Que o Consolador possa estar com você, hoje, amanhã e para todo sempre. Você nunca mais vai se sentir sozinho, você nunca mais vai se sentir desamparado, porque o Deus vivo vai estar com você e Ele preenche todas as lacunas. Às vezes você não teve a criação do pai, da mãe, às vezes você não conseguiu ser, às vezes, bem sucedido em algo que você queria, às vezes deu errado um sonho, um projeto que você se esforçou tanto, batalhou tanto e não deu certo, mas o Espírito Santo substitui tudo, todos, amigos, casamento, isso tudo é acréscimo, é algo a mais, que Deus proporciona que a gente viva assim, sendo da sua vontade, não é verdade? Mas se você ter ou não ter, não vai importar, você vai ser completo, você vai ter o Consolador, que vai ser com você, seja no momento alegre, no momento de alegria, que Deus vai te dar, seja no momento difícil, que Ele vai permitir, porque no mundo tereis aflição. Jesus falou, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós temos a garantia que nós vamos vencer também, porque nós não estamos sozinhos, nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, Jesus falou, se alguém me ouve, se alguém guarda minhas palavras, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. É promessa, meus irmãos. Você precisa tomar posse, amém? Eu vou estar determinando sobre a sua vida esse maior milagre, esse maior presente que você pode receber na sua vida, que é a presença de Deus. Não para ficar do seu lado, mas para habitar dentro de você. E você vai viver algo novo, amém? E às vezes você está precisando de um avivamento. Vamos buscar. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Vamos bater, vamos buscar essa semana, vamos entregar nossa vida para o Senhor. Ele vai fazer você ir para um outro nível. É isso que eu quero na minha vida, eu quero ir para um outro nível de comunhão com Deus. Isso é para poucos, isso é para poucos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos ainda no propósito da água, amém? Vamos até o final dessa semana com esse propósito e eu creio que está abençoando a sua vida e vai abençoar mais ainda, amém? Se você crer, prepare um copo com água, nós estaremos apresentando ao Senhor. E essa água é um símbolo, né? É um símbolo
do poder de Deus que vai entrar dentro de você para tirar tudo aquilo que é ruim, amém? E Deus ele vai agir de dentro para fora, amém? Graças a Deus, que adianta o exterior tá bonito se dentro tá ruim, né? Vamos mudar essa situação através da fé, amém? E eu gostaria também de falar uma palavra de esperança, né? Porque essa palavra inicial foi sobre a promessa, agora é uma palavra de esperança para você que acha que perdeu, que não tem mais jeito. Olha só o que a gente aprende com a palavra de Deus. Eu gostaria também de convidar você que é novo, você que está pela primeira vez. Vamos caminhar juntos, será uma bênção na sua vida, amém? Diariamente você vai estar podendo ser fortalecido por essa palavra aqui, que é o nosso alimento, que é o pão nosso de cada dia principal que não pode faltar, amém? Clica no sininho, coloca todas. Você vai ser um dos primeiros a acompanhar essa oração e ser abençoado no nome de Jesus. Meus amigos, olha só o que Jó declarou. Olha só que forte. Jó, para você que às vezes ainda não conhece a história dele, ou você que esqueceu, Jó foi um homem de Deus, um homem que era uma pessoa justa, uma pessoa, sabe, íntegra, uma pessoa que não fazia mal a ninguém, pelo contrário, ele gostava das coisas tudo certinho, e Deus era com ele, de tal forma que tudo que ele fazia, ele era abençoado, o casamento dele era abençoado, a família dele, os filhos deles eram unidos, eram alegres, eram felizes, eram prósperos, eram abençoados, ele era um homem riquíssimo, ele tinha tudo, mas tinha um detalhe, ele ainda não conhecia a Deus de verdade, como eu falei no começo, ele só ouviu falar e creu. Nós devemos ter uma experiência real e verdadeira. E o Senhor Deus permitiu, né, porque o mal falou, olha, ele teme o Senhor, ele é justo, ele é uma pessoa íntegra, porque o Senhor permite dar tudo para ele, não deixa faltar nada. Olha só a vida dele como é que é boa. E o Senhor Deus permitiu que o mal tocasse na vida dele, para que fosse provado para todos os séculos que existem pessoas que amam o Senhor, não apenas pelos bens materiais, isso aí não é nada, comparado à riqueza que é a presença de Deus na nossa vida. Deus falou para Abrão, se tu uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem. Olha só, eu sou o seu grandiosíssimo galardão. Não era a riqueza dele, não era aquilo que Deus faria ele ter, mas ele, a presença de Deus. E é isso que eu quero dizer para você, que Deus é o nosso grandiosíssimo galardão. Você deve crer nisso. E Jó, Deus era o grandiosíssimo galardão dele. E mesmo Deus permitindo que o mal tocasse na vida dele, na saúde dele, na vida profissional dele, na família dele, ele não blasfemou, ele não murmurou, ele não falou assim, ele não colocou a culpa em Deus pelaquilo. Ele, pelo contrário, ele se humilhou, ele foi pelo pó na cinza e ele declara isso aqui. No capítulo 19, no versículo 25, 2 versículos só que diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e depois de consumida a minha carne, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Meus irmãos, que bênção, que texto glorioso, porque mesmo o corpo dele se desfalecendo, mesmo a pele dele doente, a pele dele, né, com aquelas marcas, ele creu que Deus iria levantar ele e iria fazê-lo viver aquilo que ele não estava vendo naquele momento. Não perca a esperança, não importa a sua situação, Deus tem poder para transformar tudo, tudo, tudo. E assim foi com Jó. Jó passou aquele momento difícil ali, mas aquilo ali contribuiu para o bem dele, porque ele declara que ele conheceu a Deus de verdade, ele teve uma experiência real e verdadeira com Deus. Esse deserto, esse momento difícil, está colaborando para o seu bem. Não murmure, não fique reclamando, porque isso faz você ir para trás. Olha só, imagina se Jó ficasse murmurando, mas ele creu que Deus faria ele ver aquilo que ele não estava vendo. E hoje é um exemplo para nós a história dele. Deus deu em dobro para ele aquilo que ele perdeu. Deus deu a mesma quantidade de filhos, porque ele não perdeu os filhos dele estavam salvos. Os filhos dele morreu sim, mas estavam salvos por Deus. Olha só que bênção. E hoje é um exemplo para nós a história de Jó. Você vai ser um exemplo na vida de muita gente. Amém? Seu testemunho vai levantar muita gente. Creia no poder de Deus. E no fim, realmente, o Senhor Deus, quando voltar, vai ressuscitar Jó. E ele vai poder viver aquilo que ele declarou há cerca de 5, 4 mil anos atrás. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agora. Vamos invocar a presença do Senhor e você vai ver na sua vida agora aquilo que Jó viu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que Deus falou com você, deixa o joinha. Não é para mim não, mas para que esse vídeo alcance vidas. Você que ama a obra de Deus, deixa o joinha. Esse vídeo vai estar sendo divulgado para mais pessoas e muita gente vai ser abençoado e você vai estar acumulando tesouro no céu. Amém? Vamos orar. Meu Deus, Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, sobre a Tua palavra. Pai, está escrito, meu Deus, que o Senhor enviaria o Consolador para estar conosco, meu Deus, e nós estamos aqui para buscar esse Consolador. Venha através desse vídeo, meu Deus, venha, Senhor, visitar essa pessoa que está orando comigo. Meu Deus, venha agora tocá-la, venha agora abraçá-la, venha agora preencher todos os vazios, todos os espaços, meu Deus, que ela não estava encontrando saída, solução, jeito. Venha agora, Senhor, mudar a sorte dessa pessoa. Venha agora virar o cativeiro dela. Venha agora trazer vida. Venha, meu Deus, gritar o nome dela, clamar o nome dela, como o Senhor chamou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Ele não tinha mais vida, ele não tinha mais esperança, mas a própria esperança chegou lá. Aleluias. E quando o Senhor chega, o Senhor traz ressurreição, o Senhor traz vida. Venha trazer, Senhor, um avivamento espiritual. Venha, Senhor, trazer, Senhor, meu Deus, um novo nascimento. Meu Deus, venha, Senhor, fazer na vida dessa pessoa, ela viver aquilo que ela talvez nunca viveu. Eu peço isso agora. Venha, meu Deus, mudar, meu Deus, Senhor, essa situação, essa nuvem escura que estava pairando sobre essa pessoa, que essa nuvem agora seja dispersa pelo poder de Deus, pela luz de Deus. E eu declaro que haja luz, que haja a presença de Deus na sua vida, que você agora receba o maior de todos os presentes, o maior de todos os milagres, que você possa viver experiências real e verdadeira, não apenas de informações, mas uma comunhão, meu Deus, experiência verdadeira contigo. Se revela para essa pessoa, assim como o Senhor se revelou para mim. Venha se revelar para essa pessoa. Meu Deus, eu abençoo ela. Senhor, venha dirigir os caminhos dela. Venha cuidar dela. Não deixa faltar nada para ela, mas que o Senhor seja o primeiro e que ela nunca possa esquecer daquilo que o Senhor fez, da onde o Senhor tirou ela. Que ela possa sempre, meu Deus, ser grata, porque, meu Deus, o Senhor é bom. Nós declaramos: quão grande é o teu nome, quão exaltado, maravilhoso, exaltado, bendito eternamente. Senhor, nós entregamos esse dia, seja conosco, nos guarda de todo mal, e nós pedimos, venha ser o nosso grandiosíssimo galardão. Convida Jesus agora para entrar na sua vida. Senhor, entra na minha vida, transforma, convence, me inspira, me dirija. Senhor, tira aquilo que não te agrada, me moldela a sua imagem e semelhança. Eu quero ser parecido contigo. Me santifica, Senhor, na verdade. A tua palavra é a verdade. Meu Deus, eu entrego todos a ti. Senhor, abençoa, meu Deus, essa água agora. Você que preparou seu copo com água, levanta. Senhor, que essa água represente o teu poder entrando para, meu Deus, purificar, para trazer, Senhor, meu Deus, o milagre que ela está precisando e crendo. Em nome de Jesus, eu consagro essa água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba dessa água. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos orar a oração do Pai Nosso para a gente terminar? Levanta suas mãos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixe a gente cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E que essa oração alcance a nossa família e nossos amigos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, irmãos. Um excelente dia, tá bom? Fica na paz e na comunhão com Deus. Até amanhã, se o Senhor permitir. Um grande abraço.